Fala galera, bem-vindo a mais um Água, Café e Chopp Gelado. Deixa eu te falar uma coisa aí, ó. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá, dá essa moral pra gente. Ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Tem muita coisa bacana, muito conteúdo. Eu falo que eu aproveito. Se você não aproveita, eu já não posso fazer nada. Manda esse conteúdo pros seus amigos e até pro seu inimigo, porque ele também pode te ajudar, inclusive saindo de perto de você e fazendo o que é melhor pra ele. Você tá no Spotify, avalia a gente com 5 estrelinhas para que esse conteúdo chegue mais pessoas também. Episódio 62. Já muita coisa, hein, Anderson? Opa! Muito conteúdo bacana. E dessa vez estou recebendo aqui um grande amigo, um cara que eu conheci há muitos anos através do Wagner Bonato, meu grande parceiro, amigo, irmão, que eu quero trazer aqui quando ele estiver em São Paulo. Já tá feito o convite, meu irmão. Agora é global, agora tá trocando de casa, ganhando tudo que é possível aí, mas eu sei que a sua humildade e o seu coração jamais vai mudar. Então, fico te esperando para estar aqui com a gente para tomar esse chopp gelado. Conheci ele através do Wagner Bonato, como eu disse, e já se encontramos algumas vezes por aí, né? Cara, muito gente boa, tive a oportunidade de estar com ele aqui no meu treinamento Prática Intensiva de Vendas e hoje batendo um papo aqui no nosso canal. Meu amigo Ciro, se apresenta aí para nossa audiência, muito feliz de estar aqui com a gente. Conta aí um pouquinho quem é você. Valeu. Bom dia, pessoal. Então, Filipão, primeiro, né, agradecer aí ao convite, dar os parabéns pro evento, né? Por tudo que tu vem fazendo na tua jornada, o que tu e o Denis vem mostrando, assim, como empresários, né, do mercado imobiliário. E vocês estão ajudando muita gente a evoluir. Um pouquinho de pigarro aqui. E assim, ó, parabéns por compartilhar o que vocês estão fazendo. Ontem, né, no treinamento, até uma coisa que nos comentários finais lá até ia falar e acabei deixando passar, é o dar os parabéns por o compartilhar. Porque quando a gente compartilha, volta pra gente, né, Felipe? Então é algo que é imprescindível aí pra gente que é do mercado. Show! Cara, como tu falou, né? Eu vim pra Santa Catarina em 2017, através do Wagner Bonato, mas eu trabalho no mercado imobiliário desde o ano 2000. Então meu pai já trabalhava no mercado imobiliário, bastante, né? 22 anos, 23 anos vai fazer em novembro agora. Já passei por todas as fases do mercado, né? Então lá em 2000... Cara, em 98, meu pai e minha mãe se separaram e eu fui morar numa outra cidade junto com a minha mãe. 2000 eu voltei lá pra cidade com 20 anos, 18 anos. Já tinha 18, né? Um pouco perdido e o pai já trabalhava com isso. Mas o pai era autônomo. Então tinha um amigo dele, tinha uma imobiliária na cidade vizinha de Canguçu. E o pai me colocou lá, na época. Tinha o tal do Banco da Terra. Banco da Terra. Banco da Terra. Como se fosse Minha Casa Minha Vida, que surgiu para nós lá em 2008. Tinha alguns benefícios? Tinha, porque pega Canguçu, né, que é uma cidade vizinha da cidade que eu fui criado. Litorânea também? Não. Bem no sul do Rio Grande do Sul. Lá é o maior minifundiário da América Latina. Tem muitas mini propriedades, né? Então são propriedades rurais de 7 hectares, 10 hectares, 20 hectares. Então seria a questão de essas pessoas que utilizavam as terras ter um crédito bancário para poder rural adquirir essas terras, entendeu? Então foi como eu comecei trabalhando, não tinha crescido, não tinha nada, era mais na parte tipo burocrática, né? Cadastrar, pegar, visitar essas famílias no rural. Então foi bem interessante. A prospecção raiz, né? Isso, bem isso mesmo. E, cara, como eu vejo muitas vezes até do conteúdo que eu assisto de vocês aqui de São Paulo, os plantões de piratas, né? Sim. Cara, foi praticamente como se fosse um pirata. Porque a gente trabalhou lá, 8 meses, cadastramos todo mundo e chegou na hora e o recurso do banco deu zebra, entendeu? Então acabou não acontecendo. Vou te falar, eu não passei por isso. Mas conheço algumas coisas, conheço alguns projetos que na época que eu trabalhava com lançamento passaram por esse ponto aí. Para você que está ouvindo a gente, que entrou no mercado imobiliário agora, talvez não entenda o que é isso, mas eu fiz o pirata desde lá da mesinha de plástico, com um banner sem muita informação, até porque o projeto ainda não estava definido, só sabia qual que era o terreno, então a gente ficava lá. Futuro lançamento.
As pessoas passavam e a gente falou, deixa aqui seus contatos, a gente vai passando as informações assim que for evoluindo, tal, e explicava sobre a construtora, né, para começar a gerar aquela confiança e falar que a construtora ou estava chegando no bairro ou era mais um lançamento deles ali. Mas e aí esse empreendimento ele evoluindo, né? Via ali do pirata, da mesinha, muitas vezes ia para um container, depois do container ia para o stand, depois liberava a maquete, que depois liberava o decorado e vinha então, quando não junto com o decorado, o lançamento. Mas teve alguns projetos que durante essa fase aí que levava muitas vezes de 3 a 4 até 5, 6 meses, alguns projetos caírem e o corretor que fez todo um trabalho ali fala, cara, perdi tudo que eu fiz aqui. Ou tudo que eu plantei aqui eu vou ter que colher um pouco mais lá na frente, né? Isso acontecia bastante. Então, acabei não me apresentando, né? Iniciamos a conversa. Então, eu tenho 41 anos, sou casado, tenho 4 filhos, uma turma grande, né? 2 meninos e 2 meninas. Uma das minhas meninas é uma filha adotiva também, faz 3 anos que mora com nós. Cara, é isso aí. E depois, né, sou de Piratini, Rio Grande do Sul, natural de Júlio de Castilhos, que seria a cidade da minha mãe. Comecei em 2000, né, como eu te falei ali. Depois passei um período ali de 2003 até 2007, só fazendo algum negócio, eu mesmo, entendeu? Eu já tinha alguns terrenos que eu tinha comprado, então eu revendia aquele meu terreno, comprava um outro, revendia, comprava, de 2003 a 2007. Foi o período que eu fiz uma faculdade eu sou formado em Ciências Contábeis. Ixi, eu também sou formado, o cara é dos meus. Cara, me formei em 2007 e daí trabalhei 6 meses numa indústria de confecção, né? A maior indústria de confecção do Rio Grande do Sul, a Chamissa. E ela fazia, na época, só bombacha, que é aquela calça tradicional que o gaúcho usa, né? Então, trabalhei por 6 meses lá. Foi até no momento que eles estavam saindo do lucro presumido e implantando o lucro real na empresa. Pensa a pressão que era, né? E eu acostumado com rua, né, Felipe? Vida toda, né? Meu pai comerciante, né, vendedor, eu já peguei o rumo dele ali. Concluímos essa implementação do lucro real e eu saí fora. Então, eu fiquei 5 meses trabalhando nisso. Daí foi quando eu parei para pensar, né? Cara, o que eu vou fazer? Ciências Contábeis formado, mas, cara, não era o que eu imaginava para mim, entendeu? E quando tu tá lá mais novo, que às vezes com uma mentalidade pequena, tu não pensa em montar uma boa de uma contabilidade, de tu ter vários funcionários, de tu expandir e crescer. Hoje eu tenho amigos aqui em Balneário Camboriú, que são proprietários de contabilidades, que são milionários. E eu nunca tinha essa mentalidade lá atrás, né? E o mercado imobiliário é um dos únicos mercados que tu pode dormir pobre e acordar rico. Depois de muita plantação, né, Felipe? Às vezes o cara trabalha, 20 anos e, como falo, do dia pra noite tu virou rico, né? Do dia pra noite o cara teve sorte. Mas é um dos mercados que a gente consegue fazer. Porque em outros mercados tu pode trabalhar anos e tu não ter essa possibilidade que nós no mercado imobiliário temos, né? Sim. E, cara, e quando eu falei pra minha mãe que eu ia sair lá dessa empresa pra montar a minha imobiliária, cara, ela disse, tu é louco, não faz isso. A coitada até chorou, entendeu? E no que eu falei com o meu pai, ele disse assim, cara, tu sabe que toda a vida eu te falei, tu não tem que trabalhar pros outros, tem que trabalhar pra ti. Então, o pai foi um cara que sempre me incentivou muito essa parte de empreendedorismo, sabe? 2008, daí abri uma imobiliária na garagem da casa do pai, né? Tinha uma garagemzinha pequenininha lá, nem era a principal, né? Era um puxadinho. Sim. Abri a imobiliária lá em 2008. E ali, depois que eu saí da indústria lá, já trabalhando com o pai, tinha algumas vendas ali em 2007, ainda deu venda. Depois de 2008 veio aquela crise do mercado imobiliário, né? E por incrível que pareça, Felipe... A marolinha. Lá, uma cidade de 20 mil habitantes, 60% rural, né? Teve crise também. Afetou até lá. Lá a gente tinha, né? O pai tinha o costume de, todo final de ano, o que acontecia? Não tem escola de segundo grau no interior lá. Então, os filhos das pessoas que moravam no interior, quando terminavam o primeiro grau, eles migravam para a cidade.
Então, sempre nessa época do ano tinha muitas negociações. Então, acabava que tu tinha esse recebimento, né, nessa época do ano ali sempre. Cara, 2007 para 2008 teve, só que 2008 para 2009, nada, parou. Nunca tinha ficado assim, né, um tempo sem vender. E lá se foi, acho que 8 ou 9 meses, cara, nada de negócio. Nada. Daí eu comecei a construir, né? Tinha a questão do financiamento habitacional. Daí, como fazer, né, Felipe? Tipo, sem estrutura, não tinha... O pai sempre trabalhou por conta, mas não era um cara, tipo assim, de estudo, de conhecimento, não teve muita coisa para passar. Então eu sempre fui muito autodidata, né? Eu ia muito atrás das coisas, eu não ficava esperando acontecer. E um casal de amigos meus, o Marcelo e a Lina, inclusive eles tiveram um filho essa semana, até aproveitar aqui e dar os parabéns de novo para eles, e foram eles que me deram a oportunidade, né, que acreditaram em mim, de eu construir minha primeira casa. Então eu construí a casa deles, o pai deles tinha um terreno, o pai dele colocou o terreno no meu nome, como se tivesse vendido para mim, quitado. Eu não tinha o dinheiro para construir a casa, eu fiz um projeto, né? Peguei uma arquiteta, fizemos todo o custo que seria daquela casa, fiz orçamento com 3 pedreiros, né? Lá não tem empreiteiras, né? Lá é pedreiro. Tu pega um pedreiro, ele pega um servente, um ajudante e assim faz, né? Ele monta a equipe por projeto, né? Isso aí. Daí vi tudo, cara, e disse assim, cara, com quem que eu vou conseguir esse dinheiro para construir essa casa? E pensei num cara, né? Pensei num tio meu, o irmão do meu pai. Digamos que seria o tio rico da família, né? Daí eu falei para um amigo meu, cara, deixa eu te apresentar uma ideia minha, porque eu preciso apresentar para alguém para ver como é que vai ser, para depois eu levar na pessoa que eu realmente preciso. Isso o terreno já estava no seu nome? O terreno já estava no meu nome. Já tinha todos os custos, tudo o que precisava, né? Ele já tinha o crédito aprovado, tipo, tudo certinho, né? O meu amigo esse. Só precisava de dinheiro para construir. Apresentei para esse meu amigo, Lovaglio, o nome dele, e ele disse assim, cara, não apresenta pro teu tio. Tem um amigo meu, o cara é diretor numa multinacional, o cara mora no Paraguai, mas ele tá de férias aqui em Piratini. Parei que eu vou chamar ele. E na hora ele ligou pro cara, agendamos, marquei, apresentei pro cara e fizemos a casa junto. A gente fez 2 casas juntos daí, eu com esse outro investidor, né? Kleber Ceroni, o outro que acreditou em mim, né, pra nós dar esse passo inicial aí de começar a construir. Para não espichar muito, né, ao total eu construí 54 casas, 2 postos de saúde, obras licitadas, algumas salas de aulas de escolas, né, tipo pro interior. E, infelizmente, essas obras licitadas foi bem naquele período ali de 2014 para 2015. Então, foi um ano bem complicado, sabe? Porque, tipo, tudo que eu tinha construído ali, pô, 54 casas, posto de saúde, a imobiliária, tipo, vendendo também, né? Então, digamos que eu tava por cima da carne seca. Você tinha esse período de construção, período das licitações e tinha imobiliária rodando também. Isso. Quem tocava era o seu pai. Isso. Tá. Daí, cara, 2015, 14 para 15 foi, tipo, tudo que eu tinha construído, eu perdi tudo. Total. Mais de 1 milhão no vermelho. Que gostoso, hein? É uma lição, né, cara? A gente aprende muita coisa, né, Felipe? Muita coisa quando tu tá lá embaixo, né? Então... É porque a gente tem uma coisa de quando tá tudo bem, a gente não quer muito olhar, né? Pra ver se... Isso num modo geral, né? Às vezes quando as pessoas estão bem, entendem que estão bem, elas não querem olhar se tem um caminho, se tem um percentual, se tem uma margem de melhoria ainda, né? É o que eu falo, comentei sobre isso no treinamento, e isso dentro do mercado imobiliário, eu costumo brincar que é o seguinte, não é porque se você está vendendo que quer dizer que você está fazendo o certo. Porque como o mercado imobiliário a gente tem a etapa da jornada que ela é gigantesca no mercado imobiliário, a venda ela está acontecendo por algo que você plantou lá atrás. Ou a venda está acontecendo por algo que muita gente erraram e o cliente chegou até você. Porque o mercado imobiliário ele é tão generoso que você vende mesmo porque o cliente está comprando com você. Então, assim, é muito importante
Você que tá ouvindo a gente, acompanha a gente. Se você tá bem, eu tô na minha melhor fase, minha imobiliária tá vendendo muito, minha construtora incorporadora tá super bem. Eu, como corretor, tô vendendo muito. Olha pro seu negócio, entenda como você ainda pode melhorar. É a melhoria contínua. Olha se não tem algum ponto cego que você não tá vendo, não tá claro, mas que você pode melhorar. Porque não é só nos momentos ruins que você tem que entender onde que você precisa buscar um curso, um livro. É nos momentos bons também. Esse é o aprendizado que eu tive. Esse foi o maior aprendizado. E, cara, eu sempre achei um cara assim, tipo, procuro ser muito gente boa, procuro ser, tipo, muito humilde. Muita gente que trabalhava comigo falava, cara, nem o meu pai faz o que tu faz pra mim. Só que na hora que tu tá ferrado, tipo, todo mundo esquece disso, entendeu? Daí teve aquela questão junto com isso do quê? Além das obras, tipo, que ferrou, né? Entreguei todas, cara. Todas. Por quê? Como eu girava muito, eu tinha crédito. O que eu fiz? Cara, isso aqui vai passar. Muita autoconfiança, sabe, Felipe? Uhum. Então isso aqui vai passar. Fui no banco, peguei, sei lá, 300, 400 conto. Terminei as obras. Todas, né? Daí, tinha, se eu não me engano, era 15 ou 16 vendas na Caixa Econômica Federal. Certo? De obras prontas já. E a taxa de financiamento caiu de 80% para 50%. Tu deve lembrar disso. 16 para 17. Então, assim, ó, quando eu tava começando a querer me recuperar, tipo, do tombo da construção com as vendas, né? Veio esse brinde pra nós, né, cara? Foi impressionante, assim, foi no Brasil todo, né? Cara, e travou aquilo e voltou a rodar alguma coisa em abril de 17 só. Eu entendo você, sei bem, porque nesse período da Caixa Econômica, que a gente fala que foi até a crise da Caixa Econômica, foi o momento que a gente teve que parar e olhar para o nosso negócio, porque ficou... Qual foi o aprendizado que a gente teve aí também? Travou e a gente tinha a estratégia da esperança. Não vai dar certo. Mês que vem a Caixa libera. Volta. Mês que vem volta. Mês que vem volta. E, cara... Você que é empresário, é dono de imobiliárias, gerente, cara, não passe por isso. Não acredite na esperança. Crie estratégias assim que sinalizar que alguma coisa está dando errado. A gente entrou nessa da estratégia da esperança e a gente quase afundou o nosso barco. E aí a gente teve que parar, olhar para o nosso negócio e fazer aquela matriz SWOT, que algumas pessoas chamam de fofa, né? E, cara, o que eu tenho aqui de forças... O que eu tenho aqui que eu posso me dar mal? A gente começou a fazer toda uma análise de cenários e entender o que a gente precisava olhar com carinho para um setor de locação. A gente precisava olhar com carinho para o setor de lançamentos que a gente não fazia. E foi onde a gente começou a trabalhar lá em 2017 com a operação de locação, que quem começou com toda essa operação de locação foi o Ademir, que trabalhava aqui com a gente, que ajudou a gente a começar e a estruturar esse setor de locação. E a gente começou a olhar para o setor de lançamento, que foi quando eu e o Denis falamos assim, cara, para os corretores começarem a vender lançamento, a gente vai ter que começar a vender, mostrar para eles como que isso acontece aqui. Então isso salvou o nosso negócio, mas a gente teve que ir lá no fundo, porque a gente tinha a esperança de que ia mudar, e quando a gente, caiu na real que a coisa ficou feia, a gente teve que parar, fazer uma análise do nosso negócio, entender quais eram os riscos, quais eram as forças que a gente tinha, entender quais eram as oportunidades e trabalhar em cima daquilo. Então acho que foi essa crise da Caixa Econômica, acho que pegou muita gente e poucas pessoas saíram dela. Viu? Infelizmente muita gente ficou quebrada e até saiu do mercado, né? Sim. Daí eu comecei, né, Felipe, já estava um pouco mais consciente de que eu estava quebrado, porque até tu aceitar que tu tá quebrado, porque tu tem um estilo de vida, né? Eu com filhos, com tudo, entendeu? É natação, é isso, é aquilo, faziam tudo o que queriam, daí de uma hora pra outra, cara, sabe o que é não ter pra nada? Eu cheguei ao ponto, assim, cara, quantas vezes a minha esposa, tipo, me ligava e dizia assim, Ciro, cortaram a luz. E eu dizia pra ela, liga o disjuntor, rasgo o lacre e liga o disjuntor. Não me animo. Eu ia lá em casa e ligava a luz. Chegou o ponto uma vez, cara, de cortar a água. Caramba. Porque a água às vezes demora, né? Tipo, um certo tempo e eles não cortam. E a água não é igual a luz que vão lá, botam um lacrezinho e tu tira o lacre e liga. A água eles tiram o relógio fora. Tu fica sem água mesmo. Então eu cheguei nesse ponto, cara. Foi bem difícil, sabe? Pai ajudando, mãe, meu sogro, minha sogra, alguns amigos.
Cara, chegaram a levar, tipo assim, uns conhecidos nossos, não tava a esse ponto, mas chegaram a levar, tipo, uma cesta básica, entendeu? Algumas coisas, tipo, de comida. A gente não tava a esse ponto, mas, cara, a gente aceitou. Tava feia a coisa. E eu não via, Felipe, uma esperança de ali na minha cidade conseguir, tipo, reverter naquela época. Daí foi quando eu fui pra Pelotas, que é uma cidade vizinha, uma cidade de tinha 300 mil habitantes na época. Ainda, né, escolhi uma imobiliária que eu gostaria de trabalhar, porque a gente sabe que, até um outro ponto, né, para quem está entrando no mercado imobiliário, escolhe a imobiliária que vai trabalhar. Procura uma imobiliária com processos, procura uma imobiliária com gestão, procura uma imobiliária organizada. Porque tu deve pegar muita gente que está no mercado e que acha que é uma merda. Por quê? Porque ele passou em alguns lugares desorganizados, né? Então, pelo menos eu tive essa consciência de procurar um lugar, tipo, organizado. Entrei numa imobiliária que é uma franquia portuguesa, Uni, é o nome da imobiliária. Cara, eu nunca tinha vendido apartamento, Felipe. Não conhecia nenhuma matrícula de um condomínio, como é que era. Né? Por mais que eu tinha construtora, eu tinha engenheiro contratado, eu tinha técnico de edificações. Eu iniciei uma faculdade de engenharia civil. Tenho conhecimento de muita coisa da parte jurídica que é ligada para o nosso segmento. Porque cidade de interior, tu faz tudo, né? Sim. Tu faz desmembramento, tu faz averbação, eu comecei a construir para vender. Às vezes constrói, né? Entendeu? Então tu faz tudo. E fui para Pelotas, cara, eu não gosto de dizer assim, eu tenho 23 anos, sou corretor há 23 anos. Cara, por exemplo, agora que eu tô trabalhando com imóveis na planta, eu posso dizer que eu sou corretor desde 2017. Eu acho que a gente tem que ter essa humildade também, porque às vezes a gente vê pessoas falando, eu trabalho há tantos anos no mercado imobiliário. Mas o cara tá travado em nada. Não evolui, não muda de segmento, não cresce. Então, cara, eu sou um eterno aprendiz, até que eu vim ontem pra cá pra estar lá no teu treinamento. Tô sempre fazendo treinamento, tô sempre buscando evolução. Daí, em 2017, fui pra Pelotas. Foi quando eu tive um choque de realidade, assim, tipo, como a minha mentalidade era pequena. Por mais que eu pegasse todo mundo que era, tipo, do meu círculo de convivência, eu era o construtor, eu era o cara que tinha imobiliário, eu era o cara que tava com dinheiro. Mas a minha régua era muito baixa, entendeu? Sim, você centralizava tudo e não tinha esse contato, esse relacionamento. Nada. No que eu fui pra Pelotas, cara, nessa imobiliária me ajudou demais, cara. O Marcos Nascimento, que é o gestor lá, que é o proprietário, o cara é muito crânio. Como tu fala mesmo, né? Às vezes o mercado é feito pelos anônimos. O Marcos é um cara assim, ó, que é em aspas, tipo, nacionalmente anônimo, mas o cara é um monstro, certo? O cara é um cara sensacional. O cara é muito inteligente, é muito além do tempo dele, sabe? Só que ele é um cara que é anônimo. Tem a empresa dele lá, tá muito boa, mas é um cara que tá na dele lá. Não saiu de lá, sabe? Mas me cresceu demais a minha mentalidade abriu muito. Ainda em 2017, já nessa imobiliária, quase final do ano, me desliguei da imobiliária. Aquela história, né? Trabalhava com obra e lá surgiu a oportunidade de trabalhar com obra também no final do ano. Mas passei, né, por um bairro, agenciando em um bairro lá da cidade. Lá eles separam, nessa imobiliária, tu não atende todos os bairros. Então eles separam, a cidade era separada em, se eu não me engano, 14 bairros, 14 setores. Eu peguei um desses setores, tipo, não conhecia ninguém. Eu peguei um bairro, tipo assim, um bairro o mais afastado da cidade. Você foi abrir campo. Fui abrir campo. E era um bairro popular muito parecido com o que eu trabalhava antes. Casas de 50, 70 metros, entendeu? O cara viu o que eu trabalhava e me colocou lá. E lá eu fiz um trabalho legal. Comecei com o agenciamento, porta em porta. Daí tu pega cachorro te correndo, gente brigando contigo, tudo que acontece aí, né? Cara, eu cheguei um dia numa associação dos moradores. Tipo, era como se fosse um CTG, um Centro de Tradição Gaúcha, dentro do bairro. E lá tinha a Associação dos Moradores. Conheci um cara que era um construtor. Ele estava fazendo 12 casas na época. Conversei com o cara para ele me dar uma exclusividade que eu ia fazer um evento no bairro. E o cara me deu a exclusividade. Fiz na Associação de Moradores.
Daí levei parceiros, né? Uma empresa de internet, levei empresa de móveis, levei alguns parceiros para lá e fiz um evento no bairro. Daí, com foco de vender os imóveis dele. Era o anúncio inicial. Tá. Mas eu precisava agenciar naquele bairro. Então eu tinha meta de agenciamento, né? Então eu aproveitei a oportunidade. Em vez de eu estar de porta em porta querendo agenciar, eu mesmo fiz uns panfletos e entreguei em todo o bairro falando que ia ter um evento de venda de imóveis e quem tivesse imóveis à venda que poderia colocar eles à venda lá. Então aquilo ali me deixou por os próximos 3 meses sempre agenciando bastante, né? Fui sempre nesses meses o que mais agenciava da imobiliária. Vendeu super bem, muito agenciamento, imóveis bons de agenciar, que outros corretores venderam também. E o interessante dessa imobiliária é que o agenciador lá, ele ganhava 20% da comissão. Então era muito interessante, entendeu? Então tinha bons agenciamentos, tu fazia um retorno legal. Antes do final do ano, já estava mais ou menos, já não estava tão quebrado, né? Daí vendi uma casa na planta, consegui o terreno, consegui o construtor, tinha os clientes. O que eu fazia em Piratini. Sim, só mudou a região. Só mudei lá. Fiz um só lá, porque daí surgiu o Wagner Bonato em junho, em março de 17. Arthur, deixa eu pedir ajuda aos universitários. Estou com meu parceiro Arthur aqui. Olha, quando é que iniciou o Top Brokers? Agosto, né? Foi agosto de Agosto. 17. A seleção foi agosto também, né? Agosto. Então foi junho ou julho ali. Surgiu o Wagner Bonato lá na minha timeline do Facebook. Do Top Brokers. O Wagner girando numa cadeira, girava na cadeira assim, falando de um reality show para corretores de imóveis. Cara, olhei aquilo, né? Tipo, me inscrevi, mas mandei pra minha mulher, né? Minha mulher trabalhava ela era concursada de um posto de saúde. Você mandou pra ela pra entender se você queria ir, né? Mas eu já tinha me inscrito, né? Daí eu mandei assim, ó. Amor, vê se eu quero ir. Amor, dá uma olhadinha aí. Será que eu quero ir? Cara, aproveitando que eu falei dela, né? É um grande pilar da minha vida, cara. Tipo, é a minha esposa. Minha família como um todo, né? Mas, ela me aguentou na parte boa. Toda a parte ruim ela teve ali junto comigo, tá? Imagina, 3 filhos pequenos. A nossa filha mais nova tinha 1 ano. Eu ter que sair da minha cidade. Cara, tinha vendido os terrenos que eu tinha vendido os carros, tinha vendido quase tudo, só tinha a nossa casa. Porque o cara, quando vem assim, tipo, sem conhecimento, humilde, tu não quer ficar devendo. Então eu vendi tudo que tinha e não paguei o que eu devia. Se eu voltasse no tempo, eu não teria me desfeito dos meus bens, né? Do meu trabalho que tinha que eu me recuperar o que eu tinha perdido. Mas enfim, é outra lição, né? E ela aguentou toda firme lá, né? Quando fui vir pro Top Brokers, ela também diz, não, eu acho que tu quer ir sim, amor. Eu acho que você quer ir. Tá, me inscrevi ali, tá? Cara, fui selecionado, vim pra cá. Mas até um pouquinho antes, foi em Floripa, né? Foi em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, que foi a seleção, mas a gente atuou ali na Praia Brava, um empreendimento, mas o foco principal foi um empreendimento em Itajaí. Tá. Itajaí. Ainda lá na Uni, cara, então passei os primeiros 3 meses ali, né? Dezembro, janeiro e fevereiro, e março naquele bairro mais popular, até fevereiro. Em março, passei para um bairro do centro, já com imóveis de mais valor. E o meu gerente... Cara, uma situação complicada, tá, Felipe? Cara, eu contava as moedas para vir de Piratini para Pelotas, na segunda-feira de manhã. E eu sempre tinha carona de volta no sábado. Só que eu não sabia se eu voltava para casa sábado, 2 da tarde, 3 da tarde, 5 da tarde. Você dependia da carona. Dependia da carona. E de fato, assim, ó, alguns meses contando as moedas para conseguir sair de Piratini para ir para Pelotas. Eu fui no começo, eu ia com dinheiro para 2 marmitas na semana. Eu levava os pães feito em casa, tá? E segunda-feira eu chegava, comprava a primeira marmita, eu comia só a metade, deixava a outra metade na geladeira para comer na terça-feira.
Tipo, quarta-feira. E, cara, e era assim, tá? Por uns 2 meses foi bem complicado. E você ficou em casa de alguém lá? Como que foi? SPC, Serasa, Cadim, devia pra Deus, todo mundo, né? Como é que eu vou alugar um imóvel? Não consegue, né? Daí um amigo meu trabalhava nessa imobiliária, até foi ele que me incentivou a ir pra lá, Felipe Prado, é o nome dele. E daí nós conseguimos alugar junto um apartamento, ficava a 5 quilômetros e pouco da imobiliária. Tá. Eu ia de a pé, dali pra imobiliária, eu chegava lá todo suado. Daí tu vê assim, ó, a força que Deus me deu, porque venda, tu tem que estar confiante. Emocional em dia. Então tu tá quebrado, longe dos teus filhos, no limite, assim, né, tipo de alimentação, de tudo. Daí tu vai pra um lugar que tu não conhece ninguém. Meu imobiliário era numa casa grande, uma mansão num bairro top lá de Pelotas. Daí chega o cara lá, tu chega já mais de cabeça mais gacha, sabe? Sim. Com vergonha da situação. Então, as primeiras 2, 3 semanas, cara, eu chegava suado, sabe? Embaixo do braço, tipo, ruim, assim, sabe? Mas tinha que ir. Às vezes, depois começou a passar o tempo, às vezes pegava carona de um corretor, pegava de outro. Porque o carro que a gente ficou foi pra minha esposa poder levar as crianças pra escola e se movimentar na cidade. Quando eu troquei de equipe, que eu fui para um outro gerente, o cara tinha um cama elástica, essas camas pula-pula, sabe? Uhum. E tinha um escorregador daqueles... Escorregador esses de ar, né? Cara, ele me emprestou, Felipe, e eu levei para minha cidade, e nos domingos eu levava isso pra associação rural e cobrava, tipo, R$2 para as crianças ficar, tipo, pulando lá e brincando. Então é uma coisa que a gente tem que perceber que talvez Deus fez isso comigo para me aprender a ter humildade. Entendeu? Tipo, me botou de joelhos no chão. Porque, cara, o cara construía, o cara, tipo, tava bem, uma cidadezinha pequena, que todo mundo conhece todo mundo. Pô, o cara tá ali, pô, o cara tá ferrado mesmo. Mas a gente sempre tem uma saída. A gente tem que acreditar em si mesmo e ir pra frente. Não pode ter vergonha, entendeu? Daí tá. Então, tu vê, essa aí foi uma passagem bem difícil. Daí apareceu o Wagner, me inscrevi, vim pra cá, 11 ou 12 de agosto, não me lembro, mas a ideia era vir um mês depois, né? Depois que ele selecionou as 12 pessoas, ele pegou e falou, pessoal, tem uma notícia pra vocês. O programa não vai iniciar no mês que vem, ele precisa iniciar semana que vem. Todo mundo consegue vir, tinha mais gente de fora, né? Daí perguntou um por um. Perguntou uns 5 na minha frente, depois de estar selecionado. Tu vem? Tu vem? Tu vem? Quando chegou em mim, eu tinha tanta certeza que ia dar certo, eu tinha o dinheiro pra ir. Eu ainda não sabia como é que eu ia ter o dinheiro pra mim voltar daqui a um mês. E eu disse, não, com certeza eu venho. E aquela história, né? Tem que vir, tem que ter pra se manter por 6 meses, papapá. Toda aquela conversa, né? Que era do reality lá, não tinha ajuda de custo. Cara, eu tava convicto de que ia dar certo. Tá, foi. Voltei pra Piratini. Nem me lembro como que eu fiz pra vir de volta pra cá. Não me lembro mesmo. Vim, daí uma irmã da minha mulher morava aqui. Fiquei acho que 2 semanas ou 3 semanas na casa deles. Daí depois consegui alugar um quarto de estudante. Era acho que 600 pila na época. Isso em 2017. Balneário. Balneário Camboriú. E daí as ações todas do reality foi no shopping de Itajaí. Porque daí tinha um plantão da construtora e uma sala decorada lá. Que foi o plantão médico, não era um... Era um centro médico, isso. Então era lá. Cara, eu vinha de balneário de ônibus de manhã, ficava em Itajaí, tipo das 9 da manhã, até a hora de fechar o shopping, que fechava às 10 horas, que fechava o plantão. Cara, e foi indo. Acabou que no final fiquei em primeiro lugar lá de todos que participaram do reality show. Isso me proporcionou, tipo, em 2018, né? Daí terminou em 2017, janeiro de 18 terminou. Em janeiro eu já trouxe pra cá, né? Nesses 6 meses que eu fiquei aqui, trouxe a minha esposa e meus 3 filhos. Já viemos morar em Balneário Camboriú. As coisas foram acontecendo, a gente vendia a nossa casa lá. Daí teve um dinheirinho para trazer eles e para nós vir. Janeiro terminou. Fevereiro, março e abril
até metade do ano, trabalhei eu e um outro colega que também estava no reality show, o Giovanni da Praia. O Giovanni é lá de Penha, que nós estávamos conversando antes sobre Penha, né? O Giovanni é muito do digital, então ele fazia as campanhas, eu atendia os clientes. Só que por eu ter participado do reality, por eu ter sido campeão, acabou que teve uma oportunidade na construtora desse centro médico, e eu entrei lá junto com o Wagner Bonato para montar uma equipe de vendas. Em julho de 2018. Tá. Montamos uma equipe de venda, fizemos o lançamento, daí foi agosto, setembro que a gente ficou, saí fora, né? Voltei, ia voltar a trabalhar como corretor, e daí a construtora me procurou, daí me ofereceu, né, um salário fixo, uma ajuda de custo e um percentual para me atender todas as imobiliárias e corretores da região. O que a gente chama aqui de gerente de parcerias. Gerente de parcerias. Daí lá, cara, eu tô até hoje, né? Então, o primeiro vínculo foi em agosto de 18 e eu tô até hoje nessa mesma construtora como gerente de parcerias, que seria como vocês falam aqui. E como que é para uma pessoa que passa por todos esses desafios manter o emocional para conseguir vender? Deus. Cara, tu tem que buscar algo para te motivar, né? Motivação é o que no meu ponto de vista, é o que eu quero, é aonde eu quero chegar. Então, minha motivação é aquilo ali. E alguém que me ajudou muito foi o Paulo Vieira da Febracis. Uhum. Eu comecei muito nos conteúdos gratuitos dele. Certo. Tá? Muito nos conteúdos gratuitos. E foi algo que me ajudou. Por ter quebrado, por não ter... Por mais que tivesse formado em ciências contábeis, não tinha nada como de administrativo, né, Felipe? Então, um cara que me ajudou muito é Marcos Lemones. Ele até tem um programa, um reality antigo, que era O Sócio, o nome. Uhum. Então, lá tinha muitas coisas, tipo de processos, muita coisa gerencial, que eu acompanhava muito aquele cara. Então, aprendi algumas coisas ali. Mas é Deus que dá força, cara. Porque tem tanta coisa que eu passei... que até um ano e pouco atrás eu ainda falava e eu, tipo, acho que embargava a voz, porque ainda estava na necessidade financeira, sabe? Eu acho que hoje, por estar um pouco mais tranquilo, por já ter, tipo, sabe? Ver que o que eu planejei tá acontecendo, isso aí ajuda muito a não... Cara, eu falava, eu chorava, Felipe. Quando eu falava que eu levava 2 marmitas por semana, eu embargava a voz. Quando eu falava que tinha que ficar, tipo, um dia inteiro lá na Associação Rural da cidade, com uma cama elástica, um pula-pula, pegando 1 pila ou 2 pilas, sei lá eu quanto é que era, isso me embargava a voz. Hoje não. Hoje é algo que eu vejo que me fez crescer, entendeu? E da onde que veio essa mudança? Essa trava de esquecer esse passado e entender que isso foi só história? Eu acho que a hora que o financeiro começou a estabilizar. Cara, uma coisa que eu vejo muito, conversando com muito corretor, é que o nosso mercado, ele não é um mercado onde as pessoas se preocupam em entender a parte financeira. E não é entender a parte financeira para você falar de fundos de investimento, não é você entender o que você ganha, o que você gasta e você ter um controle da sua vida financeira. Muitas vezes as pessoas querem ganhar mais, mas elas não sabem de fato quanto que elas gastam em casa. Eu até criei uma planilha, e uma planilha que eu entrego no curso para líderes ou na mentoria, que é para o cara ele ter um diagnóstico da vida dele. Então, é uma planilha onde ele coloca lá todos os gastos mensais dele, ele coloca quanto que ele ganha, quanto que ele está tendo de venda, ele tem um controle financeiro da vida dele, inclusive legal, que sinaliza para ele, ó, você está gastando muito nesse setor aqui da sua vida. Então, às vezes, a pessoa... não é que ela precisa ganhar mais para ela conquistar as coisas dela. Às vezes ela só precisa deixar de gastar com coisas que não importa. E hoje em dia é tão fácil tu gastar com coisas que não importa, né? É a coisa mais fácil. Sabe por quê? Porque hoje é fácil você, por exemplo, pedir uma comida no iFood. E aí você vai pedindo, você não vê aquilo indo embora. Quando você vai ver num cartão de crédito lá na frente, fala... Mês que vem eu vou gastar menos. Gasta a mesma coisa ou mais. Hoje, beleza. Começou com a Netflix, então é só R$30 da Netflix. Hoje você tem Netflix Prime, não sei o que lá. Hoje você gasta mais dinheiro
com esses conteúdos do que, por exemplo, com o que você gastava antes com os pacotes que tinha. Então são coisas que você vai evoluindo e não percebe. Então, às vezes, para você chegar aos seus objetivos, não é só você ganhar mais, às vezes é você entender o que você precisa cortar. Mas se você não tiver um planejamento financeiro e um controle seu, aí vai começar a ficar muito difícil. Outra coisa também, as pessoas elas se baseiam quando a gente vai falar em metas, vendas. Eu quero fazer uma venda, quero fazer 2 vendas, eu quero fazer 3 vendas. E na verdade as pessoas precisam entender, cara, eu preciso ganhar tanto por mês. Esse tanto corresponde a X vendas. Porque uma venda pode ser um imóvel de 500 mil Exatamente. ou um imóvel de 1 milhão. Mas quanto que você quer ganhar? Quanto que você precisa? Quanto que você quer? Quanto que é o seu ponto inicial para você partir para pagar suas contas e atingir seus objetivos? Então quando eu falo uma venda, cara, uma venda ela tem por trás de uma venda tem algo muito escuro. Uma venda representa quanto financeiramente? Pode ser uma venda de 300, pegar lá em Itajaí, tem imóvel a partir de 300 até 5 milhões, até mais, né? Mas, exatamente. E aí, é uma venda de quanto que tu precisa, né? Exatamente. Então é o valor real que é necessário. Exatamente, porque às vezes um 50, uma parceria, já traz o recurso que o cara colocou como planejamento dele no mês. Só que se você não tiver isso claro, e quando a gente fala metas precisam ser claras, é você trabalhar com clareza. Não é sobre 1, 2, 3 vendas, é quanto financeiramente isso representa para você. E aí a gente no mercado imobiliário, a gente é autônomo, a gente precisa ter isso bem controlado para saber para onde a gente vai, né? E até a gente como empresa, né, Felipe? Porque assim, hoje tem tanta tecnologia surgindo, tipo a parte de gestão, por um lado ela tá mais fácil, mas por outro mais difícil. Porque tu nunca sabe quando é que tu tem que trocar alguma ferramenta, alguma plataforma que tu tá utilizando, né? Exatamente. É algo que a gente tem que estar sempre validando hoje. Testando. Às vezes a gente está com 2, 3. Exatamente. Para ver se essas outras vão fazer o que tu tem que estar fazendo. Então tenho aqui uma base, quero mudar. Mas tu não vai mudar direto. Tu tem que ir testando. A gente acaba tendo despesas com isso, né? E isso é um grande problema. Muitas pessoas me procuram para entender ferramentas. Felipe, o que você está usando aí? O que você faz? Cara, e eu sempre falo, nunca sai de uma para outra do nada. Porque assim como uma ferramenta ela apresenta desafios para você, a outra também vai apresentar. Então, trabalhe em paralelo se você conseguir para você entender quais são esses desafios e se você está disposto a enfrentar o desafio da outra também. Porque talvez a outra ferramenta que te apresentaram naquele momento, ela soluciona um problema que você tem agora. Mas será que ela soluciona 100% todos os seus problemas? Será que a sua equipe, se você é uma imobiliária, um gestor, ela vai se adaptar fácil com a outra ferramenta? Então não muda do dia para a noite. Trabalhe em paralelo. Tem que ser. Isso é muito importante. E aí tem o seu controle financeiro, entende o que você precisa, entenda de fato onde você gasta. Uma coisa que você falou, cara, da questão da marmita, né? Hoje a gente tem alguns treinamentos aí que é o valor de uma marmita por dia. E o corretor, às vezes, ele não tem coragem de investir para ele poder ter abundância na vida dele depois de um treinamento que pode mudar a chave dele. Mas ele tem para tomar um chopp a mais, ele tem para entrar num barzinho a mais, ele tem para essas outras coisas, né? Aí quais são as prioridades das pessoas? É isso que está faltando. Então, assim, se você está no mercado imobiliário, o que você prioriza como profissional, né? Porque, assim, eu vi recentemente o Vilela da Mata, que é um cara que eu acompanho muito, que ele falou, cara, 10% da população mundial, ela investe, 10% da população mundial investe em conhecimento, treinamento para desenvolver conhecimento, suas habilidades, né? Só que desses 10% que investem, apenas 2% se mantêm ativos dentro disso. Então, cara, é poucas pessoas. Cara, eu desde 2018, posso dizer assim, né? 2017 eu já vim para uma mentoria. Um reality show. Cara, uma mentoria com o Wagner. Cara, aprendi, demais. CRM para mim, Felipe. Em 2017, era Conselho Regional de Medicina. É verdade. Minha mulher trabalha na área da saúde, cara, CRM para mim. É isso aí. Não sabia o que era, meu. E tem gente hoje que não sabe, não tem problema. E trabalhava desde 2000 no mercado imobiliário. Então, aquela história, não é porque eu trabalho desde tanto que eu vou ser o cara. Não. Eu sou porque desde 2018 não tem um ano que eu não faça 2, 3 cursos, não leia 4, 5 livros, que eu não... Treinamentos, imersões, mentorias.
Fiz uma pós da PUC, tô fazendo uma pós da PUC, gestão, branding, marketing, né? Contratei uma mentoria agora do Instituto da doutora Tânia Zambon. A gente está toda hora se vendo nos eventos, Sim. né? Sempre buscando evoluir. E investindo bastante. Eu não abro mão disso, cara. Investindo bastante, cara. Todos os anos. Bastante. Se a gente não aprendeu aonde a gente pode chegar, aonde a gente está hoje pode estar muito bom. Exato. E aí é o perigo. Aí que é o perigo. Não olhar o que pode melhorar, não olhar os pontos cegos e uma hora isso vai dar muito problema. Então precisa estar em constante evolução. Precisa, cara, mesmo que eu já vi esse assunto, deixa eu entender como essa pessoa faz, deixa eu entender se esse momento da minha vida eu não tô vendo isso de novo, mas de uma maneira diferente. Então assim, cara, eu já fui em vários eventos que eu vi muitos conteúdos iguais, mas que bateram num momento diferente da minha vida, um momento diferente da minha vida profissional e que eu falei, é agora. É igual tu ler um livro. Se tu pegar um livro que tu leu há talvez um ano atrás, tu vai ter outra percepção, do outro entendimento, né, Felipe? Sim. Então é o que a gente tem que estar sempre mesmo buscando. Então 2017 que eu vim pra cá, junto com isso, eu saí da imobiliária lá e um parceiro que trabalhava na imobiliária saiu também. E ele entrou, ele era focado em agenciamento. Então ele agenciava, tipo, né, até pegava alguma documentação, aí a parte de documentação ficava pro setor processual. Tá. Ele saiu da imobiliária em março, eu também já não estava na imobiliária. Márcio Goulart, o rei Momo de Pelotas lá foi rei Momo por 13 anos em Pelotas, conhecido lá como rei. Ajudei ele numa venda, né? Ele tinha o cliente vendedor, ele tinha o cliente comprador e não sabia fazer o processo. Ajudei ele ficou com uma porcentagem e eu com outra. Passou uma semana, igual de novo. Então a gente fez 2 operações ali junto, que eu ajudei ele. E um dia comemorando essas comissões. Negociações. Daí nós estávamos almoçando e ele pegou e falou, cara, vamos botar uma imobiliária. E eu peguei e falei, cara, só se for rei dos imóveis. Porque ele foi o rei Momo lá por 13 anos, né? Imóveis, daí, pá, que massa a ideia, não sei o que tem. Cara, já comprei domínio, procurei registrar marca, já fiz um monte de coisa. E nós iniciamos a trabalhar, eu e ele, alugamos uma salinha lá numa galeria, começamos a trabalhar como rei dos imóveis. Uns meses depois vim pra cá, né? Mas daí continuava como o rei dos imóveis lá em Pelotas, né? Uhum. Tipo, eu fazia a parte burocrática, a parte de digital, site, essas coisas, e ele na rua e vendendo. Quando eu entrei na imobiliária, na construtora em Itajaí, daí 2018, final de 2018, foi quando eu disse, Márcio, vou dar uma pausa aí contigo, porque eu preciso focar aqui. Se eu não focar aqui, eu não vou ter o resultado que eu tô planejando. Ele seguiu trabalhando sozinho lá, como rei dos imóveis, e eu em Itajaí. Depois veio a pandemia, depois veio 2021, foi um ano maravilhoso, né? 2022 já foi muito gerenciar a crise, tá, Felipe? Sim. A gente teve um problema com o empreendimento, muitos distratos, então foi um ano bem complicado de gerenciamento de crise. Lá pro Márcio em Pelotas foi complicado também. Daí ele acabou, tipo, me chamando e disse, cara, me ajuda, vamos de novo, o que vamos fazer? Neste mesmo momento, gerenciando crise, poucas vendas na construtora, em janeiro de 22, antes da pandemia, eu e o proprietário da construtora fizemos um novo acordo, né? Que a ajuda de custo que eu teria, que não ia ter mais, ia ser só comissionamento. Beleza, topei. Em março vem a pandemia, né? Inclusive, acho que o último evento que teve em março foi o do Wagner Bonato, lá no Top Brokers, né? Foi em março. Daí parou, né? Primeiro aquele medinho, né, Felipe? Tu vê, não, né? Tinha sempre um fixo ali, tinha sempre vendas. Ninguém sabia o que aconteceu, os primeiros meses ali. Mas daí eu não tava mais com o fixo, né? Eu tava com a construtora e ele me abriu a possibilidade de eu poder vender outros produtos com a minha imobiliária. Tá. Então, atuo com a construtora, né? Atendo imobiliárias, corretores, eu faço tudo ali, né? Problemas que deu, eu tô de frente lá para auxiliar, né? Daí comecei com a imobiliária, 2 corretores, num outro produto, né? Um ticket mais alto para validar aquilo ali.
foi legal. Até a gente foi a 4ª ou 5ª imobiliária que mais vendeu daquela consultora em 2022. Foi o que me incentivou, né, agora em 2022 ainda, de abrir a Rei dos Imóveis em Itajaí. Então hoje eu tenho a Rei dos Imóveis em Pelotas, em parceria com o Márcio, e tenho a Rei dos Imóveis aqui em Itajaí, que é só minha, né, ali em Itajaí. Hoje eu tô com 6 corretores atuando em Itajaí e tô fazendo um teste com 3 corretores em Balneário Camboriú. A gente não é Rei dos Imóveis, mas tipo, não tem sede em Balneário. A gente usa a estrutura que eu tenho da Rei dos Imóveis. Tá? Fazendo um teste em Balneário Camboriú. É um teste mesmo, porque a gente vê lá, quem é que não quer vender, tipo, Balneário Camboriú, né, Felipe? É todo o Brasil, né? O mundo inteiro tá de olhos para Balneário, né? Tem muito investidor, tipo, de vários lugares, né? Inclusive, essa semana, um dos corretores que trabalha comigo vendeu para um cliente brasileiro que mora na Inglaterra. Segunda-feira agora foi feito o depósito da entrada lá do apartamento. Então, o mundo inteiro tá de olho lá. Então, a gente tá fazendo ali um piloto para ver se, de fato, até o final do ano eu coloco um escritório em Balneário Camboriú para também estar atuando ali. Porque eu moro em Balneário, né? Eu moro em Balneário e a construtora que eu atuo é em Itajaí e a Rei dos Imóveis está em Itajaí também. É tudo pertinho, né? Tudo pertinho. Partindo pro final aqui, qualquer dica que você pode deixar aí pros nossos amigos corretores, donos de imobiliária, gestores? Buscar conhecimento. Buscar conhecimento. Porque quanto mais conhecimento tu tem, mais confiante tu vai ficar em ti. Né? Hoje nós vinha conversando, eu e o Arthur, né, de trazer algo sobre comunicação para a equipe, oratória para a equipe. Cara, para uma boa oratória, para uma boa comunicação, é treinamento. É tu saber o que tu tá fazendo, saber o que tu tá falando. Então, é isso, é buscar conhecimento e compartilhar conhecimento. Conhecimento gera crescimento, que gera oportunidade de compartilhamento. É isso aí. Muito obrigado, meu amigo, por estar aqui, meu por querido. compartilhar a sua história. Uma honra estar aqui. E tamo junto. Valeu. Obrigadão. Galera, mais um episódio no ar. Água, café ou chopp gelado. Se você não acompanha, ó, se inscreve, curte, ativa o sininho, tamo junto. Muito obrigado. Vê os outros conteúdos que tem aí, que tem muita coisa bacana. E só para não esquecer, para você, água, café ou chopp gelado? Água durante o dia e chopp gelado de noite. É isso aí, o cara é bom de chopp, eu sei bem, viu? Galera, muito obrigado. Corretor, você sabe o que fazer, sabe como fazer. Muitas vezes você só não faz e por isso que você não tem resultados. Acompanha a gente porque conteúdo aqui tem. Agora, para você colocar ação e ter resultado, aí é com você. Água, café ou chopp gelado, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu e até o próximo.